Bom dia, Ana. Bom dia, Rafa. Bom dia! Eu dou bom dia só pra quem liga a câmera só. Bom dia, Bárbara. Bom dia! Ai, esse friozinho dá uma delícia, fala a verdade. Já que a gente tá em casa, né? Melhor coisa é fazer frio. Tô congelando aqui. Você não acha, Júlia, que é gostoso o friozinho? É gostoso, moderadamente. À noite a gente coloca 2 cobertas e pronto, resolve. Porque no calor, gente, a gente liga o ar, mas dá pra levar o ar pra tudo quanto é lado? Não dá, né? Então a gente prefere. Júlia, sua mãe tá fazendo atividade física ainda em casa? O que ela tá arrumando? Porque ela é lá da minha academia, né? Ela tá Ela assistindo a tá. live? Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Achei que você igual a sua Você não mãe. tá não, tio? Claro que não! A gente entrou em dieta aqui em casa até. Ei, Naê, que coisa linda entrar em dieta, pessoa magra, né, gente? Isso é ser resiliente, eu falo. Nossa, aqui em casa Falar isso enquanto eu a como gente tá meu comendo pãozinho. bolo todo dia. Ah, eu comecei Pizza. assim também, foi um desastre. Tá comendo muito, Ana? Tá, todo mundo tá comendo muito, né? Ai. Deixa o povo entrar. Professor, eu tô muito puta que eu tô emagrecendo. Muito. Guerra falou isso? Quem foi que falou? Eu. Ah, Bárbara. Bárbara. Ah. Mas tá emagrecendo? Por quê? Você tá triste? Porque, tipo assim, eu não sei. Eu Vamos todo acho que mundo é dar um porque... abraço virtual na Bárbara. Todo mundo dando um abraço nela, virtual. Oh. É sério, eu tô ficando triste porque, tipo, eu já era um pouco, assim, fora do peso, sabe? Normal de uma pessoa. E agora eu tô mais ainda. Bárbara, deixa eu falar uma coisa. Olha aqui pra mim. Tá olhando? Não se preocupe com isso nesse momento da sua vida, tá bom, gata? Porque quando você menos perceber, a coisa vai começar a acumular aí dentro de você e você vai ficar assim... Deus, de onde tá vindo isso? Hoje em dia eu engordo curtindo coisa no Facebook. Eu olho um pudim curto. 2 quilos. Entendeu? É assim, então fica de Entendi. boaça. Tá? Você tá ótima. Todos Tá vocês bom. são lindos. Ah, gente, ó, já tô falando besteira demais. Daqui a pouquinho o Danilo briga comigo. Ele fala assim: tem que dar aula, você fica só começando e tal. Vou colocando o nome aqui na lista de presença. Ah, mas por curiosidade, falando nesse negócio de fazer exercício em casa, tem um canal chamado Exercício em Casa, uau! Que ele ensina um monte de coisa. É zumba, aerobit, treino. Pois é, mas na assim. academia eu nunca gostei de fazer essas atividades que você tem que usar o seu próprio corpo pra fazer atividade, entendeu? Tem um nome que dá pra isso. Bom dia, Felipe. E aí eu nunca fui fã, sempre gostei mais de usar os equipamentos. Máquina. Bom dia, Prof. É. Pois é. Gente, vamos ligar as Aí a nossas gente chora. câmeras. Tudo bem, professor? Bom dia. Vamos lá? Vitor de Castro, cadê você? Não entrou ainda? Bia, pode ligar a sua câmera. Grilo, eu nunca te vi nas minhas aulas. Só vejo o seu nome. Tessarolo, liga a câmera. Eu tô com tanta saudade de ir pra escola, tio. Você não tem ideia. Ah, e até eu tô com saudade, imagina. Que a vida é com a correria, tô com muita saudade. A gente tá com saudade, né? Todo mundo tá com saudade. Todo mundo. É engraçado até. A gente ter saudade, a gente tá lá. A Marcela, vocês não conhecem ainda, mas o ano que vem ela vai dar aula pra vocês. É professora de história. Marcela. Você é professor de filosofia ano que vem? E é a Marcela que é a professora de história. Aí, Ela é maior fã da Frida Kahlo. Tudo que ela ela é tem da Frida maravilhosa, vocês vão Kahlo. amar a Marcela, vocês vão amar a Marcela. E aí, Uhum. ela, assim, ela é tão apegada à rotina dela, ela precisa tanto, que ela vai fazer as lives dela, ela vai na escola. Ela fica isolada lá no lugar dela, mas ela tem que ir pra escola. Ela se arruma, ela passa uma maquiagem, ela fala, estou indo trabalhar, vai pra escola, fica ela sozinha, isolada, não fala com ninguém, vem embora. Gente, Ela é maravilhosa. Tô achando que tem pouca gente, mas nós vamos começar, hein, gente? Vamos lá para a página. Deixa eu olhar aqui.
12. Todo mundo que está aqui já colocou aí a presença? Sim? Página 12. A partir de semana que vem nós vamos começar a fazer umas atividades online, tá, gente? A escola já falou isso para vocês, né? Vou preparar direitinho, com muito carinho. Já tô preparando já, tô selecionando umas Ô coisas. tio, você vai passar um relatório que nem o tio Jonas e o tio Digão? Se Das você puder passar. habilidades? Nossa, é muito bom. Porque às vezes passa batido algumas que a gente não vê. Eu acho que eu não enviaram para vocês ainda, não. É o capítulo e as Não. habilidades, é aquilo, H, não sei o quê. Né? É uma tabelinha que eles mandaram. Ah, o meu vai chegar para vocês. Calma aí, vai chegar. Eu fiz também, tá? É uma organização da escola, isso aí. Gente, olha só, então vamos lá. Nas aulas passadas nós estivemos falando sobre a Revolução Russa. E é interessante, gente, sabe por que é interessante a gente falar, entender o processo da Revolução Russa? Porque hoje em dia, quando alguém chegar ou você escutar em algum momento falar assim, seu comunista, que tá na moda hoje, chamar os outros de comunista, né? Você vai entender direitinho da onde que vem essa ideia e vai ver que o que ele tá falando não tem nada a ver com ser comunista. Tá bom? Então, é muito interessante que a gente consiga compreender isso na nossa aula de Revolução Russa. Nós, né, na nossa semana passada, quando nós estivemos falando sobre a Revolução Russa, nós vimos várias coisas. Entre elas que a Rússia era um país extremamente desigual, era um país que ainda tinha características medievais. Nós vimos que o czar, de certa forma, governava de maneira autoritária, né, com poder muito centralizado. E vimos os processos revolucionários da Rússia, né? E esses processos vão se dividir em 3 revoluções, né? Nós vamos ter a revolução, a primeira, que é aquela conhecida como Domingo Sangrento. Depois nós vamos ter já a Revolução de 1917, que vai ser dividida em 2 partes, tá? A primeira parte é aquela que faz o czar renunciar, e a segunda parte é aquela que leva os bolcheviques ao poder, que é o que nós vamos estudar agora, ok? Então, olha só. Nós já tínhamos visto na semana passada que o czar tinha renunciado. Só que tinha uma coisa. Lenin, que sempre pertenceu, né, aos sovietes, ele pertencia a esse grupo, ele tinha se exilado na Suíça, porque ele era perseguido pelo czar. Então, quando o czar, de certa forma, ele renuncia ao poder, Lenin volta para a Rússia. Lenin volta para a Rússia e o governo provisório era comandado pelos mencheviques, que eram aqueles mais moderados, ok? Então, Lenin, de certa forma, volta com um discurso que, de certa forma, a população pobre, carente, operários, camponeses, quando escutavam aquele discurso de Lenin, agradava muito a eles, né? Tipo assim, olha, eu gosto disso que eles estão ouvindo, o que ele está falando ali, eu gosto muito, né? Então, Lenin chegou já criticando os mencheviques radicalmente, né? E ele veio com um slogan pronto. O slogan era paz, pão e terra, todo o poder aos sovietes, né? Querendo ou não, Lenin defendia que deveria ser instalado um governo socialista na Rússia e, nesse sentido, ele contou muito com o apoio de outro líder bolchevique, que era Leonid Trotsky. Lembra que nós falamos nas aulas passadas que nós tínhamos Lenin, Trotsky e mais um? Alguém lembra o terceiro? O sanguinário, que eu falei com vocês que é pior que Hitler. Stalin, muito bem, né? De certa forma, gente, essa tensão ela se estabeleceu de maneira grande na Rússia naquele período, né? Então, querendo ou não, os mencheviques no poder, a população ainda estava reivindicando algumas coisas que não tinham sido feitas pelo mencheviques, que eram 2 em específico. Primeiro, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. 1917, a Primeira Guerra Mundial só vai acabar em 1919, ok? E a segunda, né, isso era de certa forma cobrado pelos soldados, e a segunda era uma reforma agrária que era exigida pelos operários, tá bom? Então, os bolcheviques que defendiam essas ideias, na noite do 24 para o 25 de outubro de 1917, eles dão um golpe, derrubam o governo provisório, e aí nós vamos entrar no período do governo dos bolcheviques, né? Nós vamos entrar numa guerra civil, que nós vamos ver agora, e depois as coisas vão se complicar um pouco, tá? Mas é dessa forma que os bolcheviques chegam ao poder, tentando transmitir aquilo que faltou, que eram mais moderados. Oi.
Tem como você repetir, tipo, aquela parte do slogan? É que eu acabei de cair. Ui, quem é que tá falando? É o Felipe. É que eu Ah, caí aqui no meio. Você falou assim, já veio com o slogan pronto, que era. Aí é, eu caí. o slogan que era estabelecido, que era usado, né? O slogan é sempre algo de muito impacto. Normalmente os governos têm isso, né? Esses governos populistas, né? Que de certa forma tentam chegar próximo à população, eles têm esse slogan pronto. E o slogan de Lenin era paz, pão, terra e todo o poder aos sovietes. Ele utilizava esses dois slogans, né? Paz, gente, paz relacionada ao quê? A Ah, saída nenhuma guerra. da Guerra Mundial. Então, olha só o que ele falava, né? Pão, que é a questão que ele não queria que as pessoas A passassem falta de fome, comida? né? Tipo, a Isso. falta de. E a terra era a reforma agrária. Era exatamente Uhum. os dois pontos que não haviam sido tocados ainda pelos mencheviques, porque eles queriam as coisas um pouco mais suave, mais devagar, tá bom? Então ele tenta fazer essa mudança um pouco mais radical. Vamos marcar aqui pra gente organizar isso. Tem gente chegando. Ei, Enzo! Daí, professor, Espera um precisar pouquinho. só me falar aí que eu te ajudo. Tá. Lene deixou a Suíça, onde estava exilado, e criticar o governo. Deixa eu desmarcar aqui. Ah, professor, por que você tirou a anotação? Eu tava até ajudando. Aham, tô vendo. Eu tava ali, ó. Aham. Então, reivindicar retirada da Primeira Guerra e os camponeses queriam a reforma agrária e melhoria dos salários e das condições de trabalho, que ainda não tinham sido alcançados. Então, os bolcheviques derrubaram o governo provisório e assumiram o poder. Ok? Então, ó, Lenin deixou a Suíça, onde estava exilado, chegou na Rússia já criticando o governo, defendendo as ideias do que os soviéticos deveriam tomar o poder para instalar um governo socialista na Rússia, defendeu a retirada da Rússia, a paz lá, do paz, pão e terra, né? A reforma agrária e a melhoria dos salários e das condições de trabalho dos operários, né? E aí os bolcheviques vão derrubar o governo provisório e vão assumir o poder. Ok? Claro, está tudo ok. É o que, Felipe? Eu só disse que está tudo ok. Ah, tá tudo ok. Posso passar? Já conseguiu marcar? Sim? Vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, depois a gente volta para fazer a atividade, tá bom? Não, sei lá, acho que a gente pode já fazer agora. A 13 aqui, ó. Vamos Fica para muita Não, coisa. não, Depois hoje eu... ainda. Antes de terminar a aula, a gente volta. Só para continuar, né? Direitinho aqui. Vamos aqui. Deixa eu marcar aqui. Gente, olha só. Vai ser a primeira vez na história que vai se estabelecer no mundo um governo de fato socialista, né? E aí a Rússia passou a se chamar República Soviética Russa. Agora você já sabe de onde vem o nome soviético, né? Exatamente dos sovietes, que eram aquela população, aquela parte da população que defendia, de certa forma, ali a classe trabalhadora, tá?
Esse governo revolucionário, então, ele vai estatizar as fábricas, ou seja, vai torná-las de privadas para se tornarem públicas, pertencendo ao Estado. Os bancos, os bens da igreja e da terra dos nobres, todas vão ser estatizadas também, promovendo assim a reforma agrária, dividindo a terra entre a população. E a Rússia vai sair da Primeira Guerra Mundial, que era aquilo que era almejado, principalmente pelos soldados, que eles não aguentavam mais morrer lá nas trincheiras, né? Olha, Vitor, tô sentindo sua falta. Chegou tarde, hein? Eu perguntei por você. Falei, Vitor, cadê você? E não te vi. Vocês já tiveram aula hoje, não? A minha é a primeira aula? A gente teve. Já teve, né? Já estavam A aquecidos. segunda, Já. tio. A gente Essa teve é aula a de tio Digão. segunda aula. É bom que Digão é do TikTok. Gente, ó, eu tô com um ciúme do Digão com o TikTok dele, porque é muito massa e eu não sei fazer aquilo. Ô, tio, fica Nossa, tranquilo. Ele tá arrasando no TikTok. Vocês estão gostando do Não TikTok sei dele? se o Cristo Rei chegar a Muito, tá 1.000 perfeito. É, tem um negócio aí que nós vamos ter que fazer todo mundo. Eu já sei, já que o Cristo Rei já... Enfim. Depois eu pergunto a ele como que eu faço. Posso passar, gente? Passando, hein? Então, é lógico, né, gente, que essas medidas, de certa forma, radicais, né, estabelecidas por Lênin, ia desagradar a parte da população elite. A elite da população ia se desagradar com essas medidas tomadas por Lênin, ok? Então, o que vai acontecer? Querendo ou não, uma parte, essa parte que estava insatisfeita com as medidas tomadas com essas medidas tomadas pelo czar, elas vão, de certa forma, defender o retorno do czar ao poder. E os nobres, né, queriam que as coisas retornem. Felipe, não. E aí, nesse período, vai começar a se organizar aquilo que vai ficar conhecido como o Exército Branco, tá? Então, se articularam chamado Exército Branco. Era um exército contra-revolucionário com o objetivo de expulsar os bolcheviques do poder. E é lógico, né, gente? O restante da Europa estavam contra os bolcheviques. Por quê? Porque eles não queriam que essa revolução que estava acontecendo na Rússia acontecesse também em outros países da Europa, tá? Então, o exército que era oposição ao bolcheviques, que era o exército contra-revolucionário, ficou conhecido como Exército Branco, os blancos, tá? Os bolcheviques, por sua vez, né, eram o Exército Vermelho. E aí vai ter início, então, a uma guerra civil que vai se estender de 1918 até 1921. Olha a situação da Rússia, hein, gente? Nós falamos que em 1905 ela passou por uma guerra no Japão, levou um sacode. Aquilo, de certa forma, trouxe uma insatisfação popular muito grande. Depois ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial e vai perder ainda muitas baixas de vida. As pessoas vão morrer muito em relação a esse processo. Aí nós vamos acontecer a Revolução dos Bolcheviques, com a chegada do poder, e agora eles vão entrar numa guerra civil, que vai durar de 18 até 21. Olha só, em 1918 ainda estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Ok? Os contra-revolucionários, esse exército branco, receberam apoio ainda das tropas capitalistas. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, todo mundo se uniu com o Exército Branco, tentando, de certa forma, lutar contra o estabelecimento dos rojos, ou do Exército Vermelho. Tá? A Guerra Civil, claro, vai terminar com a vitória dos bolcheviques. E aí, eles vão sair muito fortalecidos dessa Guerra Civil, tá? Mesmo que a economia da Rússia, no primeiro momento, ela vai estar um pouco desgastada. Dessa maneira, então, após a Guerra Civil entre brancos e vermelhos, né, o Exército Branco e o Exército Vermelho, os bolcheviques já não terão, de certa forma, ninguém para contestar o seu poder, e aí sim, eles dali para frente, eles já vão começar a colocar o seu plano mirabolante comunista no poder. Ok?
Ô tio, esse Oi. negócio de branco e vermelho tem alguma coisa de branco e vermelho, tem alguma coisa a ver, tipo, com uniforme ou coisa do tipo? Era a cor escolhida pelos... os comunistas sempre foram do vermelho, né? Essa ideia do socialismo sempre foi uma cor que os identificava, né? E aí o exército branco vem com branco por ser uma cor neutra e aí ser contrário a esses processos contra-revolucionários, né? Eles não queriam que isso se estabelecesse. Porque, querendo ou não, gente, a ideia do comunismo é levar igualdade à classe pobre. Essa é a ideia, que todo mundo seja igual. Não vai funcionar, tá, gente? Já falo logo para vocês. Professor, Oi. por que que não pode falar, tipo, comunista hoje em dia? Eu não entendi isso até agora. Ah, tá, vamos lá. Por que que a gente... porque a gente vai entender ao longo do capítulo. Porque comunismo, quando Karl Marx estava escrevendo sobre o socialismo, ok? Foi ele que escreveu lá no Manifesto Comunista e no livro O Capital a maneira como deveria ser estabelecida essa nova sociedade. Ele criticava muito o capitalismo, não era isso? E ele deu um novo caminho a isso. Então, Karl Marx falava o seguinte. Ele falava que esse primeiro momento revolucionário que nós estamos vendo aqui, onde o operário ele se junta no exército, vai para a rua, quebra tudo, toma o poder e estatiza as empresas, divide entre todos, ele chama esse primeiro momento de primeiro de socialismo, ok? Esse primeiro momento que estava acontecendo aqui, lá na Rússia, se chama socialismo, segundo as ideias de Karl Marx, tá? Então, Karl Marx fala o seguinte, que essa sociedade socialista, ao longo do tempo, eles iriam se habituando e se acostumando a viver dessa forma, tá? E com o amadurecimento dessa sociedade, as pessoas entendendo qual era o papel delas dentro da sociedade, as pessoas entendendo que a desigualdade não era necessária, as pessoas entendendo que elas, de certa forma, tinham o seu papel e entendendo que elas faziam parte da sociedade, que todo mundo era importante, ia acontecer um processo de amadurecimento dentro dessa sociedade e que não haveria mais necessidade da presença de poderes persuasivos. Então, a polícia, o patrão, o governo, ok? Então, quando a sociedade amadurecesse ao ponto de já não termos mais esses poderes persuasivos, ela entraria em uma sociedade comunista. Então, o comunismo é a segunda fase do socialismo que nunca foi posta em prática. Ok, Bárbara? Entendi. Então, quando a gente fala assim, comunista, esse comunista não foi aquilo que foi pensado por Karl Marx. Não foi. O que Karl Marx propôs, ou o que Karl Marx idealizou, na verdade, nunca foi alcançado. Até porque a sociedade russa, na mão de Stalin, vai se tornar uma sociedade extremamente autoritária, extremamente desigual, ok? Ou seja, aquilo tudo que era criticado pelo czar, quando Stalin chegar no poder com a proposta de fazer diferente, ele vai fazer igual. Ou pior, vamos dizer assim. Tá? Então, por isso que existe muita crítica a esse governo socialista soviético. Porque ele idealizou, ele vendeu uma ideia muito boa, mas na hora de colocar em prática, ficou algo muito parecido com aquilo que estava antes. Ou pior, vamos dizer assim. Durante essa matéria, professor? Oi? Tô adorando essa matéria. É muito boa essa matéria. Oi, pode falar. Mas, professor, tipo assim, a pessoa pode se dizer comunista? Tipo, falar, eu sou comunista. As pessoas hoje, então, elas utilizam a palavra comunista para dizer que elas vamos dizer assim, que elas gostam de ideais voltados para a esquerda, né? Então, com ideais voltados por uma melhor distribuição de renda. Pode se utilizar dessa forma? Pode, porque essa nomenclatura, de certa forma, ela modifica-se ao longo do tempo e a ideia, ela muda, né? Ou seja, a ideia da palavra, ela ganha uma outra conotação. Mas vocês já sabem que a ideia da palavra comunista não é essa que nós utilizamos hoje. Ela teve uma outra origem. Comunismo, para Karl Marx, era outro, buscava-se em outro caminho, tinha-se uma outra ideia. Ok? Então, vocês já sabem disso. Então, hoje, quando a pessoa chama de comunista, ela está chamando aquela pessoa de esquerda, né? Ou seja, uma pessoa que defende aquelas medidas que foram estabelecidas por Lênin aqui ainda. Reforma agrária, né? Estatização das empresas, um capitalismo menos exacerbado, menos desigualdade social, né? E aí,
normalmente as pessoas tendem a utilizar, chamar o outro de comunista como o comunista aquele que come a criancinha, né? Essas ideias nós vamos entender ao longo do ano ainda porque que existe uma conotação negativa da palavra comunista. Mas isso foi trabalhado durante muitos anos durante a Guerra Fria contra os Estados Unidos, tá bom? Mas não necessariamente ser comunista nesse processo, nessa ideia, pode ser algo ruim ou não. Depende daquilo que você Ô, entende professor, como você passar a página 18 pra gente fazer, né? Você passou a página 18 lá no notebook? Né? sim, Só pra passei. saber. Depende, Ah, porque o tá. nono ano A tá na frente do nono ano B, lá no Alunos Book, Uhum. tá? Ok, aqui, gente, a guerra civil de blancos e vermelhos, blancos e rojos, Tá sim? ok. Tá tranquilo. Gente, Deixa eu esse só negócio de exército branco, exército vermelho, eu me lembrei do live action de Alice no País das Maravilhas. Eu pensei a mesma coisa. Gente, lembra muito! Eu não assisti, mas talvez tenha alguma relação. Só pra gente terminar, então, aqui, Lene promoveu a centralização. Eu também não gosto muito desse filme de fantasia. Então, olha só o que Lene fez, gente. Lene fez exatamente aquilo que ele falou que não iria fazer. No fim da Guerra Civil, com medo dos contra-revolucionários, ele vai promover a centralização do poder em torno dos bolcheviques, né? E vai implementar uma ditadura, que essa não era a ideia. Então, aquilo tudo que estava sendo defendido por Karl Marx já tinha ficado fora. Uma ditadura nunca, um comunismo estabelecido por Karl Marx, né? Nunca pode ser controlado ou ser estruturado através de uma ditadura. Então, ó, Lenin forma essa ditadura, ele estabelece um Estado forte, intervencionista, que fica ali tomando conta de tudo, né? E, querendo ou não, os sovietes vão perdendo força, né? Que era aquele... E a discussão democrática, ela vai perdendo espaço dentro da Rússia, e a Rússia vai se tornando uma nova ditadura com um novo grupo comandando essa sociedade, e esse grupo era o Partido Comunista, tá? Ou seja, essa revolução não deu muito certo. Não deu muito certo, assim, nas ideias pré-estabelecidas no primeiro momento, tá? Essa guerra civil vai radicalizar muito o processo. Posso apagar? Pode? Vamos voltar lá, então, para a gente fazer essas atividades que eu falei que nós iríamos fazer. Deixa eu trocar a cor aqui. A questão número 1 da página 12, deixa eu ver o que é isso. Eu não sei não disso, Felipe. Não sei não pensei nisso não. Em 1905, ocorreu em São Petersburgo o chamado Domingo Sangrento. Explica o que foi esse acontecimento, sua repercussão na Rússia e seu impacto sobre o czarismo. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Então vamos lá. Explica o que foi esse movimento. Domingo Sangrento, conhecido como massacre cometido gerou protestos em toda a Rússia, levando o czar então a Rússia Então, o que foi um massacre cometido em janeiro, né, pela polícia contra os manifestantes. Sua repercussão gerou protestos em toda a Rússia, levando o czar Nicolau a atender algumas exigências do povo, né? E o impacto sobre o czarismo é que o czarismo deixou de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional, tá? 3 respostas. O que foi o massacre. Qual foi sua repercussão? Gerou protestos
E qual foi o impacto sobre o czarismo? Transformou a monarquia de absolutista para uma monarquia constitucional. Tá? Esses 3 momentos aí. Deixa eu já marcar aqui. Na questão número 2, nos fala assim, o que eram os sovietes e qual a sua importância na sociedade russa do início do século XX. Aí a gente vai, ó. Os sovietes eram um conselho formado por representantes de trabalhadores. A gente fez uma relação falando que eles se pareciam aos sindicatos hoje e eles realizavam tarefas variadas, né? Lutavam por melhores salários, organizavam greve, intermediavam negociações, né? O nosso livro coloca um monte, mas esses 3 aqui já dá para dar uma característica do que eram os sovietes, de fato. Cada um no seu papel ali. Ai, o Vitor ligou a câmera, que gracinha. É, Vitor, você. Última tentativa. E daí tá com cabelo diferente. Cortei Eu não percebi. tio. Ah, todo mundo percebeu ou só eu percebi? Eu percebi, desde a última Ela aula. cortou uma franjinha. Muito fofa. Ah, Luísa, você tá aí? Grilo, manda um oi pro tio. Oi, tio. Hum. Por quê? Não, porque eu não te vejo. Aí pelo menos te Ah, é porque eu tô escuto. com cara de morta. Ah, que cara de morto. Deixa eu escutar mais alguém. Todo Pedro! mundo aqui se conhece, todo Olha mundo aqui. aqui já viu a cara Olha aqui. dos outros, não precisa É. ter vergonha. Ninguém consegue me ver. Pedro, bom dia, tudo bom? Você consegue me ver? Deixa eu ver se o Pedro me responde. Pedro! Gente, o povo tem que ligar a câmera. Não só a gente Sim, que fica eu com a também. cara aqui aparecendo. Pedro Cominotti, tá me escutando? Pedro não tá me escutando. Ricardo, oi Ricardo. Ricardo. Olha, gente, esse povo que não tá me respondendo, não tá me respondendo por quê? Será que eles não estão assistindo a aula? É o teste que eu tô Tá fazendo, hein? dormindo, tio? Ricardo. Dormindo. É que tem aquelas pessoas que fazem assim, colocam, mutam o microfone, desliga a câmera e deixa o celular rodando a aula. Ricardo. Caio, bom dia. Caio. Dalton, bom dia, Dalton. Preocupante isso. Júlia, ninguém tá te escutando, não. Eles morreram, tio. Tava mutada, Júlia. Elissa, carinho, que tal? Como estás? Gente, Pode tirar a ponta da Elisa, viu? Da Duda e da Luísa Guerra. Porque eles não ligam Eu tô aqui, tio. Cala a boca, Vitor. Ah, não, vai tirar a ponta sim. Ué, eu tô Eu tô aqui. não, respondeu, já tá bom já. Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar agora. Pra fazer... Vitória, ei Vitória. Bom dia. Ei, tio. Ei, Vitória, ele não sabia que eu tava aí, Vitória. Eu não duvidei nem um segundo. Tem dinheiro, então, aqui. Eu tenho dinheiro aqui também, pega aqui. Quem você duvidou que tava aqui? Quem? Quem você duvidou que não... Não, eu não duvidei, né, gente? Mas olha só, a gente Sim. tem que ter uma organização, né? Tem que ligar a câmera, a escola pede pra isso, né?
Posso passar? Sei lá, Atividade? acho legal quando liga a câmera, fica mais parecido com a sala de Assim, aula que não a tem gente que tá ter aí olhando vergonha. Vou a testar cara. A de gente não tem que ter novo. vergonha de ligar a câmera. Campana, bom Na dia. sala de aula todo mundo se vê, ninguém reclama. Então, Oi. Ei, Campana. Aí. Pedro Cominotti. Pedro. Ricardo. Ricardo. Caio, bom dia. Tem gente que nem tá aqui, né, gente? Tem uma galera que eu tô sentindo falta aqui. né? Acontece. Posso passar, gente? Acho que pode. Ó, eu já fiz, então que os outros também fizeram. Ó, quem não fez, tira um print aí, tá bom? Deixa eu ver quem botou presença aqui. Talvez nem botou. Eu coloquei, só que aí, tipo, eu caí. E aí eu tive que, tipo, já tinha certeza que eu tinha colocado. Daniel, bom dia. Rafael. Vitor. Você falando aí o nome de todo mundo, aí você vê quem tá e quem não tá. Não, mas eu tenho uma galera aqui que nem aqui botou o nome na presença. Mas enfim. Vamos lá então, gente. Vou passar. Só me diz isso. Ok. Você tá anotando ainda, Vitor? Já terminou? Tá. Já tirei print já, tô copiando. Ah, tá bom. Então tá bom. Questão 3, vamos lá. O movimento, a questão número 3 fala assim: o movimento revolucionário russo foi marcado por duas fases distintas. Explica quais são as principais diferenças entre os dois movimentos, né? A primeira é a chamada Revolução de Fevereiro, nós estamos falando de 1917, né? Marcada pela formação de um governo provisório sobre os mencheviques. Explique quais são as principais diferenças, né? Deixa eu ver aqui. Não atendeu às mais importantes reivindicações do povo russo. E a segunda é a Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques ao poder e a implementação de um governo socialista na Rússia. Então, gente, em 1917 nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento, que é o estabelecimento da chegada dos mencheviques, que vão fazer algumas medidas, né, populacionais, que vão tentar fazer algum tipo de reforma, mas não serão reformas profundas. E o segundo momento, que é em outubro, que é a segunda fase, é a chegada dos bolcheviques ao poder e a implementação desse próprio governo socialista de fato, tá? Maria Luísa Tessarolo. Melry. Oi, professor. Ei, meu amor. Tá a vozinha de vocês. Cadê Letícia? Letícia não tá aqui não hoje, gente? Tá vendo? Tô sentindo falta de algumas pessoas. Letícia. Tem muita gente que não tem. Acho que é porque hoje é sexta-feira. Será? Mas aí tá fazendo o quê? Tá. Professor, tá frio, tá todo mundo dormindo. Né? Deve ser isso, então. Tá frio mesmo. Mas disse que hoje acho que tá 19 graus. A 19 graus hoje? Deve ter feito na Acho madrugada, que é né? isso. Não. Deve estar mais agora. Papai. Posso passar? Calma aí,
calma aí, rapidinho. Ah, calma. não, tô com calma, tô calmo. Tô acabando. Olha, 22, 23. Deve estar fazendo isso. Tá um sol grande, né? Um sol brilhoso. Aqui no meu quarto não tá sol porque eu tô com a cortina fechada. Se quiser, pode passar, professor. Ah, gente, pelo menos a gente corrigir mais uma página. Quem não conseguiu, dá o print. Tava bem geladinho mesmo hoje de manhã. Vamos lá aqui. No dia 22 de fevereiro, página 14, tá, gente? No dia 22 de fevereiro de 1917, acirraram-se as manifestações contra o governo do czar Nicolau II, com protestos e motins pela Rússia. No dia 28, 2 dias antes da renúncia do czar, o soviético de Petrogrado divulgou o comunicado a seguir à população. Leia o texto. Fala assim, ó. O antigo regime conduziu o país à ruína e a população à fome. Era impossível suportá-lo por mais tempo. E os habitantes de Petrogrado saíram às ruas para demonstrar seu descontentamento. Olha só, gente, aquilo que a gente fala sempre, a fome, né? Fome é um problema para as revoluções, tá? Se um dia alguém aqui for líder de algum lugar, não deixe o povo passar fome, que vai dar tudo certo. Em vez de pão, receberam chumbo. Os ministros do czar lhes deram chumbo. Mas os soldados não quiseram agir contra o povo e se revoltaram contra o governo. Reunidos, apoderaram-se dos arsenais de fuzis e de importantes órgãos do poder. A luta continua e deve ser levada ao fim. O velho poder deve ser rendido para ceder lugar a um governo popular. Trata-se da salvação da Rússia. A fim de ganhar essa luta pela democracia, o povo deve criar seus próprios órgãos de governo. Ontem, 27 de fevereiro, formou-se um soviete de deputados operários compostos dos representantes das fábricas, das oficinas e dos partidos e organizações democráticas e socialistas. O soviete, instalado na Duma, impôs uma tarefa essencial: organizar as forças populares e lutar pela consolidação da liberdade política e do governo popular. Então, em resumo, esse texto já fala sobre o início do processo da revolução, né? Ali dentro da própria saída. Aí na letra A, aqui da página 14, nos questiona assim: aponte no documento uma passagem mostrando que os revolucionários conquistaram novas adesões em sua luta contra o czar. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver aqui. Adoro suas aulas, professor. Muito massa. Obrigado. Ah lá, aqui. Os soldados do governo juntaram-se à população, levando consigo os fuzis e tomando conta de importantes órgãos do poder. E a gente pode olhar aí a passagem onde os revolucionários conquistaram novas adesões em sua luta contra o czar. Então, fala. Bem, Só vai dar tempo da gente fazer essa, que nossa aula já está acabando. Vocês têm outra aula ainda, né? não? Agora não tem mais, não. Ah, já tem duas. Que bom. Mas tem que ficar estudando. Ótimo. Tem que estudar mesmo. Porque Gente, aí eu acabo meus deveres e já posso ficar livre no fim de semana. Uma boa estratégia. olha só. Terminando aí, então. Quero desejar um bom final de semana para vocês. Quero dizer que eu tô com muita saudade, né? E nada. É isso. Ó. Ah, Beijo gente. pra vocês, tá?
Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana pra você Adoro você. também. Tchau, tchau. Tchau. É pra sair já? Se você quiser, Vitor, você pode ficar aqui conversando comigo. Vou ficar aqui conversando então. Júlia tá lá cantando alguma coisa. Opa. Maria Eduarda, Danilo. Olá, Ei, tudo Danilo. bem? Tudo bom. Gente, será que... Ai, mamãe, que Ricardo não tá aqui, não tá na chamada. É, né? E Ricardo Caio. saiu até agora, por que que Ricardo tá aqui? É, e Pedro? Vou encerrar, tá, gente? Ah, então tá bom. Você tirou print, Vitor? Já tirei. Então tá. Tchau. Tchau, Júlia. Não.